Bom, eu vou dar início. Primeiramente, eu gostaria de desejar uma boa noite a todas, a todos, agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença dos nossos palestrantes do dia, que eu vou apresentar agora. E em um segundo momento eu vou explicar um pouquinho sobre como vai ser aqui hoje e quais vão ser os procedimentos que a gente vai ter que tomar, mas de imediato eu já peço que, se possível, vocês desliguem os seus microfones, justamente para os ruídos de outros ambientes não atrapalharem a fala dos palestrantes, e que mantenham também os vídeos desligados para não pesar tanto a plataforma e a gente conseguir ter um melhor proveito dela e ela não ficar travando. Então, vamos lá. Hoje a gente tem como convidada a professora Natália Chaves. Ela graduou, mestrou e teve a sua graduação em doutorado em Direito pela UFMG, com foco em Direito Empresarial. Atua como advogada, administradora judicial e liquidante no estado de Minas Gerais. É presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Minas Gerais e membro do IBR, Instituto Brasileiro de Estudos de Recuperação de Empresas. Também é professora da Faculdade de Direito do UFMG e coordenadora do projeto Direito Vivo, que lançou um site para esclarecer dúvidas do público em geral sobre o auxílio financeiro emergencial do governo federal. E a gente também tem como convidado hoje o professor Unaíto Pinambás, que é doutor pela Faculdade de Medicina da UFMG em Infectologia e Medicina Tropical, é assessor técnico do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das ISTs, do HIV e das hepatites virais, é também orientador do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, Infectologia e Medicina Tropical. Foi coordenador da residência médica de infectologia do Hospital das Clínicas nos anos de 2009 a 2011 e chefe do serviço de infectologia do Hospital das Clínicas de 2011 a 2013 e atualmente é professor da Faculdade de Medicina da UFMG e membro do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. Meu muito obrigado por terem aceitado o nosso convite de prontidão, por estarem aqui palestrando para a gente por um tema tão importante. E antes de eu passar a palavra, como eu disse, eu vou repassar algumas regrinhas. Nesse momento inicial, cada palestrante vai ter em torno de 15 a 20 minutos para fazer uma exposição, começando com a professora Natália, depois passando para o professor Nair. E, posteriormente, isso a gente vai abrir para as perguntas que vão ser feitas pelo chat. Como vai funcionar? A gente vai abrir, vai avisar por aqui que está aberto o momento das perguntas. Aí vocês vão colocar o nome de vocês no chat, que vai ser a inscrição. A gente vai chamar o nome de vocês ligam o microfone, fazem o seu apontamento e depois vocês desligam o microfone para outra pessoa fazer o apontamento dela. Também lembrando que essa palestra está sendo gravada, então se você não quiser aparecer, se você não aceitar compartilhar seus direitos de imagem, desliga a câmera na hora que você for fazer a pergunta. No mais, eu desejo a todos uma ótima palestra e, professora Natália, você tem a palavra. Tudo bem, Luísa, só para esclarecer aqui, no caso dos palestrantes, vocês preferem com a imagem ou sem imagem por conta Com da vocês com questão? imagem e com áudio. Ok, então tá bom. Ótimo. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito pelo CAAP. É muito importante esse tipo de iniciativa, porque o nosso objetivo é fazer a informação chegar ao maior número de pessoas possível e, de alguma forma, conseguir contribuir para minimizar essa situação aí que a gente vive, de crise, de dificuldade, tá? O projeto Direito Vivo, para aqueles que não conhecem, é um projeto de extensão que remonta a meados do ano de 2016. É um projeto que eu coordeno desde aquela época, tá certo? E a ideia foi de ampliar um pouco o âmbito de atuação da DAJ, da Divisão de Assistência Judiciária da Faculdade de Direito. Isso porque eu me graduei na UFMG, eu fiz mestrado, fiz doutorado na faculdade, e eu sempre via a DAJ com uma concentração de atuação em determinadas áreas, e muito pouca coisa de direito empresarial. Então, como eu havia iniciado a minha atuação na UFMG na área do direito empresarial, eu tive a ideia de desenvolver um projeto nessa área.
Então, quando o Projeto Vivo começou, o objetivo era de propiciar a assessoria jurídica para aqueles pequenos empreendedores, microempresas, empresas de pequeno porte que se enquadravam no critério de hipossuficiência da DAJ, né, que é uma das exigências para atendimento do público, possibilitando que os alunos também tivessem uma experiência prática na área do direito empresarial. Só que desde que o projeto começou na faculdade, nunca foi exclusivamente de direito empresarial, porque acabava que os assuntos que chegavam até nós eram assuntos que tangenciavam outras áreas do direito. Então, vou dar um exemplo. Muita gente que queria receber o Bolsa Família e que teria direito de receber o Bolsa Família, às vezes não conseguia receber, por quê? Porque teve o CPF clonado e aí uma empresa foi aberta em nome daquela pessoa. Ou porque em algum momento um parente pediu para que aquela pessoa ingressasse numa empresa como sócia, para que tivesse um número mínimo de dois, que até então, naquela época, era exigido no âmbito de sociedades limitadas, ainda as empresas individuais, né, chegaram depois. Então, em razão de fazerem parte do quadro societário de uma empresa, às vezes a empresa já estava até inativa, mas não foi dada baixa, então permanecia o nome daquela pessoa naquele quadro, ela não conseguia obter o benefício do Bolsa Família. Nós tivemos também pessoas que tinham ideias inovadoras, mas que não tinham recursos financeiros para o desenvolvimento dessas ideias, para a abertura de uma startup. Então, a gente dava toda a consultoria para a abertura da empresa. E também acabou que muitas entidades sem fins econômicos, associações civis, fundações, organizações religiosas também começaram a buscar o atendimento da DAJ por uma série de questões, ou uma reestruturação estatutária, a regularização da situação dos membros da entidade, uma maior profissionalização da entidade. Então, sempre foram questões as mais variadas que passaram pelo crivo do projeto Direito Vivo. E isso foi caminhando até que nós chegamos agora nessa situação de pandemia. E quando foi no início de abril que o governo soltou aquela informação de que daria um auxílio emergencial, nós tivemos então a ideia de organizar um plantão emergencial com o objetivo de auxiliar as pessoas na obtenção desse benefício. Isso porque a gente sabia que haveria uma dificuldade no tocante àquelas pessoas que não têm tanta familiaridade com tecnologia, que certamente teriam alguma dificuldade com o uso de aplicativos, com acesso à internet. Nós sabíamos que há uma parte da população que não tem telefone celular, que não tem acesso à internet. Outras pessoas que, mesmo tendo acesso, não compreendiam as orientações que eram passadas pelos órgãos oficiais, talvez pela linguagem, pelo formato das explicações. Então, o nosso objetivo foi de ajudar, de alguma forma. E aí nós tivemos a ideia de tanto estruturar um site, que é o www.direitovivo.net, e também de possibilitar esse atendimento por meio de 2 linhas de WhatsApp, tá? No tocante ao site, como que ele foi estruturado? Quando a pessoa entra no site, ela tem a oportunidade ou de baixar uma cartilha. Então, nós desenvolvemos uma cartilha com o passo a passo desse auxílio emergencial, e aí com todas as explicações relacionadas à obtenção do auxílio. E além dessa cartilha, há um íconezinho que a pessoa pode clicar com o Tire Sua Dúvida. E aí ela clica no Tire Sua Dúvida e é direcionada para uma página em que ela vai remeter uma mensagem pedindo os esclarecimentos sobre a questão do auxílio emergencial. E a partir dali,
essas mensagens são direcionadas para os alunos vinculados ao projeto Direito Vivo. Se vocês forem até a página, vocês vão verificar que tem em torno de 15 alunos vinculados ao projeto, mais 2 orientadores, além da minha coordenação. Mas desde que nós começamos esse plantão emergencial, como o volume de acessos aumentou muito, hoje, para vocês terem uma ideia, nós já estamos em quase 5.000 acessos ao site, foram mais de 3.500 atendimentos, e só de formulários para obtenção do auxílio, tanto no site quanto via WhatsApp, foram em torno de 2.400 formulários que foram preenchidos pela UFMG. Então, é muita coisa. Daí porque, além desses alunos que já eram inicialmente vinculados ao projeto, hoje nós temos quase 50 alunos que estão aí num grupo de WhatsApp, e também voluntários de fora, voluntários externos, que estão nos auxiliando nas respostas às dúvidas, aos questionamentos que estão sendo formulados. Esse nosso projeto, ele, na verdade, ele não paga o auxílio, e muitas vezes ele também não vai conseguir solucionar a pendência que é dada no cadastro. Porque quando isso depende de uma ação de um órgão oficial ou de uma ação da Caixa Econômica, nós não conseguimos solucionar. Mas a gente consegue, muitas vezes, verificar o motivo pelo qual a pessoa está tendo uma dificuldade em realizar o cadastro, em preencher o formulário, ou verificar qual que foi a pendência que deu origem a uma negativa no recebimento do benefício, e com isso a pessoa consegue preencher uma segunda vez o formulário e aí ter o acesso a esse benefício. Lembrando aqui que os critérios para obtenção desse auxílio emergencial, eles estão ligados ou à renda individual da pessoa, de até meio salário mínimo por mês, ou à renda familiar, que tem que ser de, no máximo, 3 salários, aí, salvo engano, em torno de R$ 3.135. A pessoa tem que ser maior de 18 anos, sendo que, por núcleo familiar, são, no máximo, 2 auxílios emergenciais. Então, se nós tivermos 10 pessoas ali morando dentro de uma mesma casa, apenas 2 que preencham o critério terão direito ao recebimento do benefício. Algumas situações que nós enfrentamos, por exemplo, é muito comum, dentro de um mesmo lote, ter mais de uma casa da mesma família ou grupos familiares, tá? Então, nesses casos, a gente até aconselha, na hora de fazer o preenchimento do formulário, colocar assim, casa A, casa B, casa C. Por quê? Se não tiver uma distinção, na análise, isso vai ser entendido como sendo um mesmo núcleo familiar, uma mesma unidade, e aí serão apenas 2 auxílios emergenciais por núcleo, tá? Aquelas pessoas que têm carteira assinada, que têm emprego, ou que foram demitidas, mas estão recebendo um seguro-desemprego, que estão afastadas e recebem um auxílio-doença, essas pessoas não terão direito ao recebimento do auxílio emergencial. E esse auxílio é diferente daquele benefício emergencial que também está sendo concedido pelo governo para aquelas pessoas que tiveram os contratos de trabalho suspensos ou tiveram uma redução da carga de trabalho. Para essas pessoas, não é esse auxílio emergencial de R$ 600 por mês. Para essas pessoas é um benefício, elas não têm que fazer nada, porque todo o cadastramento vai ser feito pelo próprio empregador. Bom, mesmo que a pessoa receba um Bolsa Família, ela poderá ter direito ao auxílio emergencial. Sempre vai prevalecer o que for de maior valor, a bolsa ou o auxílio emergencial. Não vai acumular o recebimento dos 2 benefícios. Então, se o auxílio emergencial for de um valor maior do que a própria Bolsa Família, então a pessoa terá o Bolsa Família numa condição suspensa e ela vai receber o auxílio emergencial durante o período aí que será concedido pelo governo.
Quem está no Bolsa Família ou já tem um cadastro no CadÚnico porque participa de algum programa governamental, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, ou algum desconto na conta de energia elétrica, essas pessoas não precisam fazer o cadastro, porque já existe, elas já estão inseridas no CadÚnico. Agora, uma pessoa que já está desempregada há muito tempo, um MEI, um trabalhador autônomo que também preencha os requisitos que estão previstos na legislação, essas sim terão que fazer o requerimento. O fluxo de informações varia muito, tá? Todo dia nós temos uma informação nova e os problemas variam demais. Hoje, por exemplo, eu estava vendo a quantidade de gente que está indo na Caixa Econômica, filas enormes, né? O que gera uma preocupação muito grande por conta das questões de segurança, de transmissão do coronavírus, né? Nas portas da Caixa Econômica Federal, com o objetivo de tentar solucionar alguma pendência. E um dos objetivos do nosso projeto é exatamente no sentido de tentar minimizar essas filas. Por quê? Aquilo que a gente consegue resolver online, que a gente consegue resolver virtualmente, nós estamos nos oferecendo ajudar a essa população que tem direito ao auxílio a resolver virtualmente, tá? Lembrando aqui, aquelas pessoas que receberam a informação de que tem direito ao auxílio emergencial, mas que não tinham uma conta na Caixa, não tinham uma conta no Banco do Brasil, elas vão receber por meio de uma poupança digital. E aí tem um aplicativo, que é o Caixa Tem, por meio do qual as pessoas podem ter acesso às informações relacionadas aos depósitos que são feitos nessa poupança digital. Estava tendo um problema muito grande que ainda persiste, que é a dificuldade de acesso a esse aplicativo. E quando as pessoas conseguem acessar o aplicativo, é remetida uma senha que é necessária para a realização do saque do valor a que elas têm direito. E aí o que acontece? Essa senha ela tem um prazo de duração, eu acredito que essa situação ela vai mudar em breve, né, vai ter alguma retificação em relação a isso, que é de 2 horas. Então, o que acontece? Ela tem 2 horas para ir na caixa para poder sacar e digitar a senha. Quando ela chega lá, tá aquela fila enorme, o que vai acontecer? Na hora que ela chega para digitar, já expirou a senha. Então, ela precisa de uma nova senha. Tá? Algumas agências da Caixa, quando a pessoa chega lá, essas agências conseguem disponibilizar a nova senha, mas isso não está acontecendo em todas as agências. Daí porque é importante, inclusive, tentar verificar se na agência daquela pessoa existe essa possibilidade. Por quê? Porque senão ela vai enfrentar a fila, vai ficar um dia inteiro, vai passar uma madrugada na porta da Caixa Econômica e não vai conseguir resolver o problema para a realização do saque. Então, para aquelas pessoas que estão nos assistindo e que estão tendo dificuldade com o auxílio emergencial, entrem no nosso site, de novo aqui, www.direitovivo.net, clique no Tire Suas Dúvidas e a partir dali a gente consegue direcionar pelo menos para tentar minimizar os problemas e as dificuldades e evitar uma perda de tempo, uma ida, uma permanência numa fila desnecessária que muitas vezes não vai resolver o problema daquela pessoa. E a outra forma também que nós temos viabilizado, como eu já disse, é por meio de 2 linhas de WhatsApp. Os telefones são todos com DDD 31. A primeira linha é a 999-23-4677 e a segunda linha 98438-7077. Então, repetindo, 999-23-4677 ou 98438-7077. Muito embora o nosso projeto esteja vinculado à DAJ, da Faculdade de Direito da UFMG e, portanto, sediada em Belo Horizonte, o nosso projeto, pelo fato desse atendimento estar sendo remoto
E, em razão da excepcionalidade desse plantão emergencial, nós estamos atendendo pessoas do Brasil inteiro. Para vocês terem uma ideia, nós temos já pessoas de 20 estados brasileiros que já acessaram o nosso site, que já obtiveram esclarecimento de dúvidas ou, eventualmente, até conseguiram realizar o formulário com o auxílio da nossa equipe. Então, se você está tendo qualquer dificuldade, pode entrar em contato e, claro, dentro da nossa capacidade de dar vazão a esses atendimentos, nós vamos fazer o possível para auxiliar, para apoiar essa população no recebimento do auxílio emergencial. Obrigada. Professora Natália, muito obrigada pela exposição, bem elucidativa sobre um problema que a gente está vivendo e uma atitude que tem que ser feita para ajudar essas várias pessoas do Brasil inteiro que estão tendo essa dificuldade muito grande de acessar o auxílio, né? Exatamente. E agora eu vou passar a palavra para o professor Nair, ele vai ter em torno de 15 a 20 minutos para falar. Professora, a fala está com você. Ok, então, eu agradeço também mais uma vez, né, o convite, é uma honra estar aqui, poder discutir com vocês esse papel fundamental que o UFMG tem feito nesse enfrentamento. Então, vou contar um pouco da história, assim, a gente tem várias frentes de atuação, eu não sabia dessa frente aí da direita, eu fiquei, assim, parabéns pelo projeto, professora Natália, os colegas, né, os estudantes e tudo mais. Obrigada. E a gente, sim, lógico que eu vou falar algumas coisas aqui, vou esquecer de várias outras ações, né, a gente tem feito na FMG, como não podia deixar de ser, né, a gente, no caso, eu sou da área da saúde, a gente sempre trabalhou junto com o SUS, então, antes de começar a minha fala, se a gente não tivesse o SUS, nem as universidades públicas, já era uma derrota certa essa da epidemia do Covid, né, a gente pode pegar o exemplo dos Estados Unidos, lá não tem um sistema público de saúde, lá é muito fragmentado. Vocês veem lá que está com agora, vi agora um pouco, 1 milhão e quase 100 mil casos de Covid, com quantas, esqueci as mortes aqui, eram 62 mil mortes, se não me engano, 65 mil mortes. Isso no país mais rico, um dos países mais ricos do mundo, né? Então, assim, sem o SUS aqui, isso é impossível enfrentar essa epidemia. Está difícil, vocês estão vendo que está muito difícil esse enfrentamento, mas então, vamos lá, o que a gente tem feito na UFMG? Logo no início do processo, quando o vírus chegou, começou a se espalhar e, né, começou a discutir essa questão do isolamento, a reitoria montou um comitê, e esse comitê propôs o fechamento da universidade, como foi proposto, né, o fechamento das escolas, a partir do 17 de março. Pois bem, a partir daí esse comitê começa a trabalhar, nós temos reuniões, né, inicialmente presenciais e agora sempre virtuais. Ontem mesmo tivemos uma webconferência, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Então esse comitê está assessorando, de uma certa forma, né, tanto a Secretaria Estadual de Saúde quanto a Secretaria Municipal de Saúde, e esse comitê, a partir desse comitê, criou-se uma frente, né, uma força de trabalho. Aí essa força de trabalho é com o pessoal do DCC, dos SECs, da matemática, da física, professores estatísticos, né, que mexem com ciência e computação, e professores aqui da Faculdade de Medicina. Eu não estou nessa frente, epidemiologistas, né, para poder fazer aquelas modelagens de caso, para ver a projeção de casos no Brasil, em Minas Gerais e Belo Horizonte. Eles calculam, tem uma plataforma no TCC do professor Flávio, junto com o professor Ricardo Takahashi, eles calculam diariamente, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar do R0, ou RT, que é o índice de infectividade, então ele é calculado todo dia. Esse R0, ou RT, ele mede, por exemplo, a infectividade do vírus, no caso da Covid, né, que causa Covid, o SARS-CoV-2. E isso é muito importante de ter uma ideia como está o nosso R. A gente fala R0, eu acho que eu comecei a falar isso uns 3 dias nas entrevistas que eu falo com a população, porque a população tem um pouco que entender, eu acho que vocês também têm que entender o que é o R0, caso vocês não tenham essa noção. O R0 é a capacidade do vírus se multiplicar, se passar de infecção para outras pessoas. Então, por exemplo, o R0
do sarampo pode chegar a 17, da catapora pode ser 7. Sempre que o R0 está acima de 1, é sinal de problema. Vai ter problema, vai ter epidemia. Quanto mais alto, pior. Hoje, no Brasil, tem em torno de 2, mais ou menos, meio, tá? Ou 3, ou 1,5, que é muito alto, né? Pois bem, a nossa batalha é colocar esse R0, né, abaixo de 1. Se ele fica abaixo de 1 e se mantém lá, a gente vence essa parada, a gente vence a epidemia. Então, essa equipe, ele tem feito esses planejamentos, esses cálculos, é uma das frentes na UFMG. Eu vou falar agora um pouco o que a gente está fazendo na medicina, né, no campo saúde, não na medicina, no campo saúde. Logo no início, nós criamos, né, vários professores de vários departamentos, e também da enfermagem, nós criamos um projeto de extensão de capacitação dos alunos para poder enfrentar a epidemia, para poder tirar dúvidas da população, para poder trabalhar junto à Secretaria Municipal de Saúde. A gente fez uma parceria muito interessante com a Secretaria Municipal de Saúde. Nossos alunos estão em várias frentes, né? No Tira Dúvidas, agora eles terminaram um trabalho junto com o SAMU para calcular, né, a questão das chamadas e por que essas chamadas do SAMU estão acontecendo. E mais importante, a gente capacitando esses alunos para isso, para poder oferecer para a comunidade esse serviço de Tira Dúvidas. A comunidade, ele entra no site, se inscreve, faz uma pergunta, e o aluno capacitado para aquilo, né, treinado, na maioria das vezes ele tem um plantão, ele responde aquela pergunta em menos de 12 horas, né? Caso ele não tenha uma dúvida, a gente tem uma série de professores e médicos residentes das clínicas, que são tutores desses alunos, que auxiliam na resposta daquela pergunta. E a avaliação tem sido muito interessante também, a população tem elogiado muito, né? A gente faz também, paralelo aí, a gente faz uma pesquisa de opinião, e a avaliação está sendo muito boa. Pois bem, esse curso, a gente faz um curso à distância de capacitação, ele dura mais ou menos 8 a 10 dias, tem uma trajetória, é um EAD no Moodle, né, da plataforma Moodle da UFMG, tem as aulas, né, as aulas são postadas, os alunos têm os exercícios, tem textos, tem algumas tarefas, e ao final de cada curso, agora, semana passada, no sábado, para vocês terem uma ideia, nós formamos a 3ª ou 4ª turma. Já são quase 700 alunos de várias áreas, de várias cidades de Minas Gerais, né, capacitando esses alunos. E, ao final, a gente tem uma live com o professor que ele tira as dúvidas finais daquela turma ali, antes deles terminarem o curso. Eles no final, fazem uma prova e tal, e ficam aptos a ajudar nesse enfrentamento. Agora, semana passada foi interessante que nós capacitamos os alunos de Moçambique, né? A maioria dos alunos era de Moçambique, e teve até uma reportagem com o ministro da Saúde, né, que lá tem uma dificuldade, uma carência de informação, de ensino à distância. Então, capacitamos alguns, eu não sei te falar quantos são agora, mas foram vários alunos de Moçambique, de Maputo, e também do Vale do Jequitinhonha. Aí não são alunos mais, são trabalhadores de saúde, né, agente comunitário, a técnica de enfermagem. Então, acho que essa plataforma de ensino à distância para capacitação de enfrentamento do Covid, eu acho muito relevante. E agora, hoje dia 30, começou uma nova turma com 125 alunos, aí para capacitar os professores da rede básica, técnicos, né, da equipe de saúde da família, principalmente do Vale do Jequitinhonha, né? Então, tem gente do Vale do Jequitinhonha, a maioria são os alunos do Vale do Jequitinhonha, mas tem do Vale do São Francisco, região de Montes Claros, tem do Pará, tem de São Paulo, tem de Rio Grande do Sul e tem de Ceará, né? Eles, né, como eu falei para vocês, eles têm uma trajetória no curso, ao final, acho que sábado que vem, tem uma live com eles, né, para poder eles tirarem a dúvida, depois tem uma prova, e a partir daí eles aplicam esse conhecimento na sua cidade, né? Nós temos um aluno que é da Chapada do Norte, no Vale do Jequitinhonha, e ele tem incentivado muito a participação das prefeituras. E as prefeituras também estão nos procurando, tem várias já com contratos, convênios com prefeituras da região metropolitana de Belo Horizonte, tem do Vale do Jequitinhonha, né, eu não sei falar quais são as prefeituras, que a gente oferece as vagas para eles e também oferece o tira-dúvidas para eles. Eles
divulgam, né, a plataforma do Tira Dúvida, a população daquela cidade entra no, né, um acesso à internet, tira dúvida com nossos alunos. Então, eu acho que está sendo muito relevante isso, principalmente agora, essa turma, eu falei que é a turma bem emblemática, que são os trabalhadores da equipe de saúde da família, né, e também professores da rede básica de ensino dessas localidades. Eu acho que a gente pode instrumentalizar melhor essa população, levar informações, né, esse é o papel da universidade, né, educar, na verdade, o papel nosso é educar, nosso papel primordial seria educação. E também tem outras, eles fizeram também, são tantas ações lá na Faculdade de Medicina e no campo de saúde, de modo geral, né, tem outro curso de capacitação de trabalhadores, né, de CTI, né, de cuidado avançado em paciente com Covid, que é do pessoal da enfermagem e da medicina, e tem cuidando do seu vizinho, é uma proposta que foi proposto, esse projeto de extensão foi proposto pelo esse aluno, né, esqueci o nome dele, lá da Chapada do Norte. Então, esses alunos que foram para o interior, lembrando que 54% dos alunos, né, do UFMG não são de Belo Horizonte, né, muitos voltaram para suas cidades, ou mesmo outros estados. Então, a gente faz um projeto para poder cuidar da vizinhança, né? Esse cuidar da vizinhança, esse aluno, ele faz materiais de divulgação, faz live, faz material no Facebook, WhatsApp, enfim, ele ajuda a tirar dúvida da população. Então, uma série de ações que a gente acha que a gente pode fazer diferença nesses locais que tem pouco, que a informação chega de forma meio enviesada, principalmente, né? Que mais, assim? E tem também, no projeto de extensão ainda, esses alunos propuseram um boletim matinal. Aliás, vocês podem até se cadastrar, né, se vocês quiserem, a gente pode mandar o boletim matinal. Todo dia à noite, né, eles fecham esse boletim com as notícias do dia, né, de dados epidemiológicos, uma coisa que aconteceu naquele dia, e também com um artigo científico da área médica, né, de interesse, de relevância. A gente, os professores, eu também faço parte desse projeto, eles fazem, fazem uma edição, eles mandam para nós agora, daqui a pouco eu vou receber um e-mail, um WhatsApp deles, com a proposta do boletim que vai sair amanhã. A gente lê, corrige alguma coisa, caso tenha alguma coisa para corrigir, dá o ok e amanhã é publicado, né? E também a gente, às vezes, manda alguns artigos que a gente acha relevante para a população, não pode ser um artigo muito específico, né, porque esse boletim matinal, a gente quer atingir a população geral, não só a população da área médica, né? Então tem que ser um boletim que tem uma relevância epidemiológica, ou sei lá, descobrir alguma coisa que é muito relevante, a gente tem colocado isso nesse boletim semanal também. Olha, eu vou esquecer, agora eu estava tentando lembrar os projetos de extensão que nós temos, né? E lógico, o UFMG, ela tem o Hospital das Clínicas e tem o Risoleta Neves. São dois hospitais, né, extremamente importantes que estão preparados aí na parte da assistência, a atender essa população que possa vir ser contaminada com Covid-19, com Covid, né? O Risoleta Neves está na região estratégica, né, lá no vetor norte de Belo Horizonte, ele atende toda a população de Venda Nova, Ribeirão das Neves, Vespasiano, Matozinhos, Lagoa Santa. Então, tem um papel extremamente importante para aquela população, naquela região ali, e não podia ser diferente, ele está preparado, né, para fazer o enfrentamento do Covid também, com os nossos residentes, com os nossos alunos do internato, e também na assistência, a gente está em parceria com o Comando Militar, aí já no estado, né, do governo do estado de Minas Gerais, que a gente tem umas parcerias muito interessantes, nós estamos ajudando, né, na verdade, a montagem do hospital de campanha, que vai ser no Expo Minas. Esse hospital de campanha, eu não sei exatamente, mas tem capacidade no seu auge, né, de funcionamento para atender mais de 700 pessoas, né, tem uma área de estabilidade, aquele paciente que piora, né, ele vai para essa área de estabilidade, que é um pouco como se fosse um CTI, unidade de terapia intensiva, e dali ele é transferido para um hospital, né? E nosso corpo de profissionais, médicos, professores e alunos do último ano, eles estão sendo capacitados para trabalhar lá, né, para prestar atendimento para essa população que porventura vai se internar lá. A notícia boa, né, como vocês têm visto, também a lei do R, eu costumo falar que vocês têm que saber, quando falo vocês, é o pessoal que não é da área médica, né, a gente não pode deixar essas informações, né, essa
coisa com especialista, né? Acho que todo mundo tem que saber o R0, vocês ficaram sabendo o que é o R0, ele tem que ficar abaixo de 1, né? A gente vê essa parada. E também o achatamento da curva. Então, com essas medidas que nós fizemos aqui em Belo Horizonte, né, eu faço parte do comitê da prefeitura, né, junto com a Secretaria Municipal, nós propusemos o isolamento social, a nossa curva ficou achatada, a gente acha que talvez nem tenha pico. Nós vamos ter a gente chama de número constante, baixo, se tudo correr bem, né, ao longo desse processo todo. Então, voltando ao hospital de campanha, ele era para ser inaugurado agora, era ontem, antes de ontem, dia 27, por aí. Eles iam ser inaugurados pelo cálculo que a gente estava projetando em Minas Gerais, né? Felizmente, né, a gente conseguiu recuar essa curva, espero que não tenha o pico, e esse hospital está lá, está stand-by. Então, esse tempo que nós ganhamos está sendo fenomenal, assim, tá? É um tempo para a gente estudar mais, para a gente nos preparar mais, ter equipamento de proteção individual, novos estudos estão saindo de novas drogas, ou seja, esse tempo está sendo muito importante para nós, a área de saúde, para poder, né, a gente ficar mais preparados nesse enfrentamento, né? Então, foi sensacional vocês veem, Belo Horizonte, então, quase que um modelo, né, de enfrentamento para o mundo, assim, para o mundo é exagero meu, mas, assim, é um modelo interessante, né? A gente, né, a Secretaria de Saúde e junto com a Secretaria Estadual de Saúde, né, agiram corretamente. Agora a gente está, essa força-tarefa, voltando àquela força-tarefa do qual eu não faço parte, eles estão agora ajudando a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde quando e como a gente fazer essa calibragem de abertura desse isolamento. A gente tem que ser muito cauteloso, porque esse equilíbrio que nós estamos tendo agora, desse equilíbrio, ele é muito fino. Né? Usando as palavras da Angela Merkel, lá da Alemanha, ela fala que é um gelo muito fino, um passo em falso, a gente pode quebrar aquele gelo e entrar nesse lago profundo aí, que não tem, né, de águas bem geladas e profundas, né? Então, a gente tem que saber andar nisso. E, para isso, né, mais uma vez, essa força-tarefa está ajudando a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde como e quando sair, montar um planejamento disso, né? Ontem teve uma audiência na Assembleia Legislativa com o secretário de Saúde, alguns deputados e a professora Cristina, que é o presidente desse comitê da UFMG. Ela apresentou o nosso relatório, eu falo nosso, que é da nosso mesmo, da UFMG, desse relatório, dialogando um pouco com o secretário estadual, tentando, como é que posso falar? Tentando apontar, né, qual que seria a melhor saída, né, assim, ajudando nessa construção, né, nessa saída, porque vai ter um momento que nós vamos ter que sair, né? Agora, quando e como, a gente tem que estar pensando juntos para ver qual que é a melhor saída. Wuhan ficou 74 dias fechados, né? Mas Wuhan é diferente aqui, Wuhan é diferente do Brasil, lá foi lockdown, nada funcionou, transporte parado, metrô, trem, ônibus, passageiro, ninguém entrava, ninguém saía de Wuhan, nem saía das casas. Só quem tinha que trabalhar, obviamente, nas atividades essenciais. Lá ficou 74 dias e Wuhan tem 11 milhões e meio de habitantes, né? Eu acho sensacional a resposta chinesa. Lá acabou a epidemia. Tem casos, é verdade, que o vírus continua circulando, mas assim, com muito menos intensidade, né? Então, é um sucesso, lógico, não foi só o lockdown que eles fizeram várias ações paralelas, né? Além de testagem de todo mundo, construíram 2 hospitais com 1.000 leitos cada um, fizeram um hospital de campanha, fizeram busca ativa de casos, de contatos, ou seja, eles fizeram uma gama de ações, né? Aqui a gente está fazendo apenas uma ação de isolamento, agora a prefeitura conseguiu, né, testes, para ampliar a testagem da população, só ampliando a testagem a gente vai ter uma noção exata de como que está a epidemia, de como a gente deve sair e quando a gente deve sair. Pois bem, essas são as ações de assistência e ensino, né, que a gente estava falando aqui, de extensão e ensino, desculpa. Agora, vou falar só na minha área, lá no HC, a gente está com 3 grandes projetos de pesquisa de novas drogas, né, para tratar o Covid. A gente está no estudo junto com a OMS, a professora Helena, que é do Departamento de Clínica Médica, está à frente desse projeto. Nós fomos convidados da OMS, no estudo Solidarity, né, através da Fiocruz do Rio de Janeiro, o colega meu, o professor Estevão, lá da
do Instituto Oswaldo Cruz, lá da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, e ele nos convidou, a gente de prontamente nós aceitamos participar do estudo, que é avaliar a cloroquina, o Redensivir e o Lopinavir no tratamento dessas pessoas. Nós vamos fazer, aí é um estudo randomizado, né? As pessoas vão internando no hospital, nós vamos randomizar em qual braço que ela vai entrar. Então, esse é um dos estudos que a gente está fazendo, que vai ter muita relevância, vai nos ajudar a dar resposta que realmente a hidroxicloroquina ou a cloroquina funciona de alguma forma, por exemplo. Né? Ou mesmo o Redensivir, que parece que tem um efeito, né, um efeito mais ou menos da cloroquina. Alguém apareceu aqui? Pode continuar, gente? Estão todos aí? Pode sim, professor. Eu estou caminhando para o meu final, já deu 15 minutos já? A exposição está ótima, professor. Então, aí tem mais um outro estudo, que aí é com um colega meu, né, o Israel Molina, que ele é um médico de Barcelona, ele está no estágio de pós-doutoral aqui na Fiocruz, na René Achu. Ele nos convidou para participar do estudo de profilaxia com cloroquina em trabalhadores e trabalhadoras de saúde. O projeto já tem financiamento da UFMG, é importante que se fala, da FAPEMIG, e está tudo pronto para começar. A gente está esperando agora a doença chegar. Felizmente, a doença não chegou plenamente em nossa cidade, então a gente não pode começar um estudo de profilaxia nos trabalhadores de saúde, no qual eu vou ser voluntário também, né? Vai ser randomizado, vai ter um braço que a gente chama placebo, e 2 braços de uso de drogas diferentes, da dose diferente da cloroquina, para ver se eu usando o medicamento, eu não fico doente. E se eu ficar doente, eu tenho a doença menos grave. Então, esse é um dos estudos. Tem a telesaúde do HC, que fez uma plataforma, tem um chatbot que discute com o paciente, né? A gente propôs, tem várias ações lá na telesaúde do HC, e sim, realmente eu não consigo numerar tantas atividades da UFMG. E eu acho, assim, que se é que pode falar isso, eu não gosto de falar, essa tragédia que se abateu sobre o mundo, assim, para nós ela tem um ganho, vou falar assim, que é até feio, né, mas um ganho positivo. As pessoas enxergaram a importância do SUS, né, não só do SUS, mas das universidades, e aqui o papel do UFMG está sendo muito importante. A gente tem tido uma referência, nós estamos sendo uma referência, né, de quase como um timoreiro, assim, olha para o UFMG, o que a UFMG está fazendo? Né, olha para lá, né, e aí eles, né, acho que seguem um pouco, assim, né, nem tem que ser, lógico, sem querer ser arrogante, a gente tem feito acho que nós saímos, para nós também foi interessante, nós saímos dos muros da UFMG, né, nós saímos do nosso laboratório, saímos da nossos gabinetes, e fomos para a rua, e fomos para a população para mostrar, né, o tanto que a gente pode e deve, né, na verdade, é uma obrigação nossa da UFMG fazer esse papel que nós estamos desempenhando, que eu tenho tido muito satisfação de estar participando junto com todo mundo nesse enfrentamento. Nenhum de nós, vocês, alunos, os professores, a reitoria, os técnicos administrativos, nós não estamos medindo esforços para poder, né, combater isso. Né? É impressionante. Eu preciso de uma avaliação do projeto de pesquisa, eu encaminho para minha chefe do meu departamento, ela encaminha para o relator, o relator dá em 24 horas, a secretária digita o parecer, manda para mim, né? Ou seja, parece que é uma rede. Na verdade, tudo é possível porque nós temos uma rede estabelecida, né? Tem a estrutura da UFMG, né? Que realmente ela tá a serviço. É isso que eu acho bacana, né? Mais do que nunca, né? A gente já estava, mas mais do que nunca nós estamos 24 horas a serviço da comunidade, né? Fora os laboratórios, nós estamos fazendo laboratórios no ICB, na medicina, para fazer teste de diagnóstico do PCR do Covid. Ou seja, a gente tem, assim, milhares e milhares de frentes, né? Eu poderia ficar aqui horas, né? Se eu tivesse tempo de ter feito uma pesquisa das ações, essa, por exemplo, da direita, eu não sabia, e com certeza não é a única da direita, deve ter outras, né, na faculdade de direito. E todas as unidades têm tendo uma ação, né? Deve ter na fisioterapia, na letras, na música tem um pocket show, que as pessoas sempre estão colocando, né, esses shows aí na plataforma digitais, né? Ou seja, assim, está sendo muito, muito bacana, assim, né? Não está sendo bonito porque a situação nossa é muito caótica, né? Assim, está muito ruim tudo, assim, né? Mas a resposta que nós estamos dando, ou estão
planejando, estamos nos esforçando, né, para poder ajudar. Está sendo muito bonito ver isso, né? Para terminar minha fala, ontem, né, a DRI, a Diretoria de Relações Internacionais, a gente tinha um convênio com o Wuhan, né, com a universidade, esqueci o nome da universidade, há muitos anos, né? A China, ela tem uma parceria com a FMG há muitos anos, e esse o colega Davis, que é professor de Relações Internacionais, ele articulou, lógico, não foi da noite para o dia, ele articulou um encontro com os pesquisadores, né, lá de Wuhan, com a gente. Então, nós tivemos uma live igualzinha essa aqui, com os médicos e pesquisadores de Wuhan com a gente. Então, teve troca de informações, troca de e-mails, obviamente. E é engraçado que a gente viu as pessoas, os artigos que nós lemos, né, que nos ensinaram de como a doença evolui, foi aquelas pessoas que nós estávamos conversando ontem, né, nessa reunião virtual, que eu achei que foi muito bacana, né? Eles ficaram lá, era 8 horas da noite, aqui foi de manhã, foi 8 horas da manhã, ficamos de 8 até as 10 horas da manhã, lá era de 8 às 10 horas da noite. E, com certeza, a gente estabeleceu muitas parcerias ali naquele momento. Então, foi muito rico, acho, isso, sabe? Que mais? E é isso, assim, eu acho que a UFMG, eu acho que, sem, né, acho que a obrigação, acho que a cidade de Belo Horizonte, o estado de Minas Gerais, né, eu acho que eles vão reconhecer, né, na verdade, vão reconhecer que repetindo, é uma obrigação nossa, né, uma obrigação nossa servir a comunidade. Eu acho que a gente nunca, em tão pouco tempo, tão intensamente, estamos mostrando esse papel de servir, né? Nós somos servidores, né, da população, e isso me orgulha muito, na verdade. Eu tenho sentido muito orgulho de estar fazendo, de estar nesse papel de poder ajudar, de poder contribuir, né? E olha, mais uma vez, né, você tem um lado bom, tanta gente bacana que a gente está encontrando, igualzinho vocês aqui, os alunos da medicina, da enfermagem, outros colegas que eu nem sabia, né, que trabalham, o que faziam nos seus laboratórios. Está sendo muito rico. Para mim está sendo muito rico, né? Está sendo cansativo, é óbvio, mas assim, está sendo uma experiência que eu acho que é ímpar na minha vida, e eu acho que eu vou levar isso, né, essa experiência. E a gente, para terminar, eu acho que é isso, que vocês estão de parabéns. A UFMG, eu acho que ela mostrou, né, o seu papel, a importância do seu papel, né, e o SUS também mostra assim, a importância do SUS nesses momentos, né? Então, eu acho que com isso, quem sabe, a gente não consegue convencer os nossos deputados e deputadas a revogar a emenda condicional 95, como você sabe mais do que eu, aquela emenda do teto dos gastos, que é uma emenda genocida, vamos combinar, né? Quem sabe agora a gente consegue revogar essa emenda, né? Então, acho que eu termino por aqui, a gente fica agora no bate-papo. Muito obrigado pela audiência e por ter paciência de me escutar mais de 15 minutos, né, Luísa? Que isso. Foi ótima exposição. Muito obrigada, professora Nair, por expor para a gente essas atitudes que são tão importantes e necessárias nesse enfrentamento do coronavírus. Bom, agora a gente vai passar para o segundo momento desse evento, que vai ser justamente a parte das perguntas. Então, para quem tem alguma pergunta, eu vou pedir que coloque o nome no chat, que vai ser como se fosse a inscrição para fala, e aí, quando eu autorizar, pode falar. E também, reforçando que se você não quer aparecer na gravação que está sendo feita, por favor, desligue o seu vídeo. Matheus Leme. Pode falar. Primeiramente, muito boa noite a todos e a todas. Quero aqui tecer meus agradecimentos e parabéns ao professor e à professora, que vem fazendo um excelente trabalho junto com todas as frentes da nossa universidade. E aqui eu gostaria de direcionar a minha pergunta até para os dois, né, até pela diferença de áreas que temos aqui, para a gente saber um pouco também da visão de vocês sobre o tema que eu quero tratar agora. Como os senhores bem sabem, nesse meio tempo a gente já vem, né, desde fevereiro, janeiro, já com essa preocupação de tentar prevenir, né, para não ter que no futuro remediar um problema de proporções gigantescas. E a gente vê que, de fato, universidades, membros da sociedade civil organizados, entre outros, né, como também os governos municipais e estaduais, eles vêm tomando a frente das possíveis atitudes de prevenção
para conseguir trazer esses serviços para a nossa sociedade. Porém, a gente vê um ataque claro, muitas das vezes, do nosso governo federal, que às vezes não traz informações suficientes para a população. Também vemos recursos em proporções muito pequenas sendo repassados, ou às vezes até nem sendo repassados para essas entidades, como, por exemplo, a universidade ou também os governos municipais. E eu gostaria de saber um pouco sobre os senhores, qual seria a visão de vocês sobre essa confusão, né, de protagonismo nessa luta, onde todos deveriam estar coordenados pela nossa União, e vemos que bem não é isso que está acontecendo, muito pelo contrário, as pessoas estão tendo que tomar iniciativa própria para conseguir fazer atitudes, decisões, até mesmo programas, como é o caso da UFMG, para conseguir remediar esse problema que temos aí. Gostaria de saber um pouco de vocês sobre esse desacolamento, né, do governo federal com a população como um todo. Você quer começar, professor? Pode começar você e depois eu falo. Matheus, para mim fica um pouco difícil opinar sobre a questão assim em si, porque eu não sou técnica no que se refere à questão do combate ao coronavírus. Eu sempre falo para o pessoal do meu projeto que o nosso foco é ajudar a população. Então, a primeira delas, primordialmente, é educar, né? O nosso papel enquanto professores é um papel educacional, e, na medida do possível, conciliar esse papel educacional com uma atuação prática junto à sociedade, tá? O que eu posso te falar é de reflexos no que tange ao que a gente está vendo no tocante ao auxílio emergencial. Tá? O Brasil é um país muito grande e são muitas as pessoas que têm necessidades aí de recebimento desse auxílio emergencial. E o que eu tenho visto é que, até hoje, os próprios caminhos oficiais, eles não têm conseguido aí lograr um êxito em atender, em chegar a toda essa população que precisa desse auxílio. Então, quando a gente vê uma falta de coordenação, essa falta de coordenação vai repercutir negativamente em todas as esferas, né? E é claro que a gente não pode ver com bons olhos essa falta de coordenação, porque isso acaba gerando dúvidas na população. Acho que a exposição do professor Unai foi muito clara, né? Mas a gente fica perdido. Eu vou ouvir quem? É a mídia? São as informações que estão sendo veiculadas nos meios televisivos, na internet, no WhatsApp? São informações enviesadas? Não são, né? Está no momento de voltar para as ruas? Não está? Então, isso gera uma insegurança muito grande e a população fica perdida. E é claro que, ficando perdida, acaba que alguns vão sair para a rua quando não deveriam estar saindo para a rua, vão abandonar essa política de distanciamento social, não vão usar máscaras, vão sair despreocupadamente, tá certo? E outras pessoas em pânico, trancadas dentro de casa sem né, dar bom dia para o vizinho. Às vezes, assim, uma pessoa chega perto, a pessoa sai correndo. Então, quer dizer, isso gera um clima muito ruim, tá? Então, acabou, professora Natália? Isso. Então, assim, eu acho que é extremamente grave. Se era ruim com o Covid, é ruim meio com essa fala do nosso dirigente máximo, né? Eu acho que era hora de ter um líder. Eu vou falar da minha área, assim, na secretaria, no Ministério da Saúde, todas as ações, sempre, nos últimos anos, mesmo antes do governo do Lula, no governo FHC, quando você fazia uma reunião para decisão, né, de planejamento estratégico para a Secretaria para a Saúde, existia uma ambiência política que você chegava no consenso. Tinha que chegar a um consenso. Se eu não tenho um consenso, por exemplo, se eu mando, vai fazer isso, mas se eu não tenho liderança nos outros níveis,
com ministério, não tem liderança com deputado, com lideranças, né, locais, né, no CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretário de Saúde, ou estaduais e municipais de saúde, você não tem esse diálogo nesses diversos setores, você não tem essa ambiência política, e eu não construo, né, um consenso para trabalhar, não funciona. Não funciona. Não é isso que está. O mais louco é que ele não só não quer, ele não só não quer buscar o consenso, mas, pelo contrário, ele quer o dissenso, ele quer o confronto, ele quer a beligerância. Então, assim, é muito o que aconteceu com o Mandetta, né? Assim, o Mandetta, olha, vamos deixar bem claro, não era nossos ministros dos nossos sonhos. Definitivamente, ele sempre atacou o SUS quando deputado, ele atacou, né, o Mais Médicos quando era deputado, criticou veementemente a postura do governo do Lula, da Dilma, na relação da área de saúde. Ele vem da área privada, mas olha, o que ele estava fazendo lá, eu acho que ele aprendeu um pouco do SUS. Ele defendeu o SUS com unhas e dentes, né? Assim, com unhas, né? Ou só com dentes, né? Os unhas e dentes é exagero meu, mas ele estava fazendo um serviço muito legal à frente do Ministério. Então ele falava uma coisa, o outro moço lá, o presidente desdizia o que ele falava. Então essa ambiência política não tem, né? Aliás, assim, desde que ele veio para distender, ele veio para destruir, talvez. Né? Eu acho que ele falou isso uma vez, né? Eu não estou aqui para construir, eu estou aqui para destruir. E nesse momento, olha, era tudo que não podia acontecer. O Covid tem um governo desse com essa postura, sabe? Assim, ele atrapalha, né? Ele não só ajuda, mas ele atrapalha, e muito, né? Assim, a suspeita que ele estava infectado pelo Covid e saiu à rua, né? Ele ajudou a disseminar a doença. É um crime, foi um criminoso, assim, eu acho. Então, em Mateus, eu acho que essa pergunta foi boa, que eu acho que o governante, quando ele é eleito, e o Lula fez isso muito bem, e o Fernando Henrique fez, a Dilma também fazia, ele tem que buscar o diálogo, tem que buscar um consenso. Na saúde não pode ter, olha, não dá para ter discussões assim, em confronto. Vamos debater ideias, eu acho que o caminho é esse, o caminho é aquele, vamos fazer um consenso aqui, tem que fazer, né? Tem que construir esse consenso em vários níveis, né? E isso não está acontecendo, assim, a sorte, né, é que o Ministério da Saúde ele tem uma estrutura muito rígida, o terceiro escalão para baixo são muitas pessoas de carreira, né? Tem um secretário, o Wanderson, eu acho que ele continua lá ainda, é um cara extremamente técnico, comprometido com a saúde, né, com o SUS. Então, eu imagino que ele está segurando muito a onda, ele até de Minas Gerais, eu acho, de Contagem. Né? Então, eu acho que a estrutura do SUS, do Ministério da Saúde, não deixou a coisa ficar tão ruim. Né? Poderia ser muito pior. E essa associação, né, a fala do presidente e o Covid, tem tudo para dar errado, assim, é tudo assim. O Brasil está com 80 e tantos mil casos, com 6 mil mortes. Nós estamos com uma prevalência, uma letalidade de 7%, né? E isso ainda, vejam, a coisa não chegou ainda, assim, não chegou na periferia de grandes cidades, não chegou nas grandes metrópoles, Belo Horizonte está ainda livre, né? Então, sim, eu acho que é isso. Eu acho que nós temos que construir o consenso. Nessa história, tinha que construir o consenso, não o dissenso. Essa politização acabou sendo muito ruim, né? Acabou deixando a população aí no meio do fogo cruzado e perdida, né? Ela está sem, como você falou, está sem um líder, está sem uma referência, né? E isso, num momento desse de crise, é péssimo. Bom, respondida a primeira pergunta, correto? Vou passar para a segunda inscrição. Melissa Mascarenhas. Oi, boa noite. Eu queria começar agradecendo a exposição brilhante dos dois, foi muito enriquecedor, e eu vou direcionar a minha pergunta para a professora Natália. Professora, você mencionou que o projeto ele tem uma abrangência nacional, e eu gostaria de saber se, com esse atendimento, vocês perceberam algum problema, alguma dificuldade específica de algum estado, alguma região, ou se realmente, assim, o panorama foi muito geral. Melissa, muito interessante a sua pergunta. Na verdade, o panorama é geral mesmo, tá? As dúvidas, os problemas têm se repetido, tá?
Um problema frequente que a gente tem tido, por exemplo, está ligado à questão do indeferimento do pedido. Por quê? O pedido é indeferido, e aí a pessoa já parte para realizar um novo preenchimento do formulário. E aí acontece, vem uma informação de que o CPF dela tá vinculado a um grupo, está vinculado a um formulário. Então, o que é isso? Para que a pessoa possa fazer novamente o preenchimento, é preciso que aquele primeiro pedido que ela fez já esteja baixado. Senão, ela não vai conseguir dar prosseguimento a um novo pedido. E, claro, a questão da poupança digital aí foi um problema generalizado. As dificuldades de acesso ao aplicativo, a pessoa às vezes recebe a informação de que o auxílio foi deferido, quando ela acessa o aplicativo do Poupança Digital, não aparece nenhum valor depositado. Ou então tem um valor depositado, mas ela não consegue manusear o aplicativo, então ela não consegue fazer uma transferência para uma outra conta, ela não consegue fazer pagamento de contas. E agora, né, com a questão da disponibilização das datas, de acordo com os aniversários para os saques, o problema do acesso à poupança digital, né, porque a pessoa acessa o site, acessa o aplicativo, ela gera a senha, só que na hora que ela chega na unidade, na agência da Caixa Econômica, pela questão das 2 horas que são concedidas, a senha expira e ela não consegue fazer o saque. E nem toda agência tem disponibilizado uma nova senha mediante o atendimento presencial. E isso é um problema muito sério, por quê? Porque acaba fomentando essa ida das pessoas às agências da Caixa Econômica. E essas filas gigantescas que a gente viu hoje, ontem, enfim, que é um cenário que tem se repetido diariamente e vem deixando as pessoas completamente agoniadas, aí, desesperadas pelo fato de, mesmo tendo tido deferimento do auxílio emergencial, não conseguir o acesso aos recursos. Professora, muito obrigada. De nada. A gente tem mais uma inscrição para perguntas, agora é o André Almeida. Pode falar. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem? Sim. Primeiro, mais uma vez, agradecer, porque acho que o evento foi muito bacana mesmo. As 2 falas foram muito agregadoras. A gente, já viu os 2 na televisão, né, fazendo manifestações para a população, tirando dúvidas, e tê-los agora aqui é muito bacana. A minha pergunta, ela é para os 2, mas, de certa forma, de alguns âmbitos, direcionada para um e para o outro. Com relação à questão da nossa população vulnerável, nossa população que tem baixa renda no Brasil. A gente já viu, né, que o Covid-19 teve muito problema nos países ricos da Europa, na China, em diversos locais que, de certa forma, tem uma condição financeira melhor do que a nossa, né? Ou tem um PIB maior, ou então a renda per capita costuma ser maior. E a gente ainda não sabe, pelo menos eu não tive acesso a muitas informações sobre países pobres lidando com o Covid-19. E aí, o que eu gostaria de ouvir de vocês com relação a como o trabalho que vocês vêm desenvolvendo e como a visualização que vocês estão tendo das ações governamentais, das próprias ações da UFMG, como que a UFMG tem agido para tentar ajudar, de certa forma, a minorar os danos que provavelmente a gente deve ter por conta do Covid-19. Então, para a professora Natália, seria algo relacionado o auxílio emergencial, notadamente, ele é para a população de baixa renda, né? Mas será que ele está atingindo exatamente as pessoas que precisam receber esse auxílio emergencial, e será que ele é suficiente? Como que a senhora vê isso, e se por meio das reações que vocês tiveram nos formulários, se as reações manifestam de alguma forma isso? E, professor Unai, gostaria de ouvir do senhor, professor, se a UFMG tem desenvolvido alguma coisa especificamente para regiões mais pobres da cidade de Belo Horizonte, ou então do próprio estado de Minas Gerais, se o senhor tem algum conhecimento sobre isso. É isso, muito obrigado, gente. André,
com relação a esse seu questionamento, tá? Um problema que nós levantamos aí, claro, a nossa grande preocupação quando nós resolvemos dar esse plantão emergencial foi exatamente de viabilizar, chegar a essa população mais vulnerável, tá? Para você ter uma ideia, quando começou essa questão dos formulários, do preenchimento dos cadastros, para quem não estava no CAD único, um dos problemas que nós enfrentamos foi que, para fazer o cadastro, era necessário vincular a um número de celular. E aí, às vezes, dentro de um mesmo núcleo, tinha só um aparelho, ou às vezes a pessoa não tinha aparelho nenhum de celular, não tinha número de celular, estava ligando de um celular de um vizinho, de um amigo, enfim. E aí, qual que era o problema? Como para cada formulário era um número de celular, então a partir do momento que aquele número já tinha sido usado para a pessoa A, ele não poderia ser utilizado para a pessoa B, para o recebimento de código e tudo mais. Então, essa foi uma dificuldade inicial que nós mapeamos aí no Brasil inteiro, tá? Teria sido melhor, talvez, e esse auxílio poderia ter chegado de uma forma mais ampla se todos os CRAS estivessem funcionando, ou seja, esses centros de referência de assistência social, que realmente são as entidades que estão mais próximas a essa população, são nesses centros que essa população mais vulnerável já sabe que existe, já vai quando tem algum problema, tá? E muitos CRAS, logo quando começou a questão do distanciamento social, a questão do coronavírus, foram fechados. E aí essa população perdeu o acesso aos CRAS, tá? Bom, temos a Defensoria, que também tem desempenhado o seu papel via plantões, mas muitas vezes não consegue chegar nessa população. O que a gente tem visto é que esse auxílio, e aí não vou nem entrar na questão do valor, né? Porque nós estamos falando aí de para um núcleo familiar, às vezes, com muitas pessoas, nós estamos falando em R$ 1.200 por mês, né? Que é um valor baixo, tá? Nós estamos falando em R$ 600 por pessoa. Uma pessoa vive com 600 reais. Se é uma pessoa que às vezes precisa de um determinado medicamento, pode ser que aquilo ali não vai dar nem para pagar os remédios, né? E comida, alimentação, água, luz, enfim, para as necessidades básicas, tá? Mas sem entrar muito nessa questão do referencial do valor, o que a gente tem visto, e vocês constatam aí pelas próprias filas na Caixa Econômica, é que o auxílio não tem chegado a toda a população que precisa desse auxílio emergencial. E o reflexo, né, o retrato disso são essas filas. Por quê? Todo mundo que está tendo qualquer tipo de problema, ou está correndo na Receita Federal, ou está correndo numa agência da Caixa Econômica. Então, quando você vê essas filas quilométricas, isso mostra o quê? Que as pessoas não estão conseguindo receber, né? Então, claro, aquela pessoa que estava com um cadastro regular, tudo bonitinho, que tinha uma conta na Caixa, que tinha uma conta no Banco do Brasil, ela vai receber. Mas essa não é a população mais vulnerável. A população mais vulnerável é exatamente aquela que não está com o cadastro atualizado, tá? Que tem vários núcleos vivendo dentro de uma mesma casa. E aí não é uma realidade de um núcleo familiar, são vários núcleos familiares dentro de um mesmo lote. Tá certo? Então, são pessoas que, infelizmente, ainda não conseguiram ter o acesso da forma como devido. E a gente está vendo aí, já havia uma previsão do recebimento da segunda parcela, e essa segunda parcela do auxílio emergencial ainda não chegou, e quem tinha que receber a primeira parcela também não conseguiu receber na sua integralidade. Bom? Então, assim, isso é o que eu posso te dizer em termos do mapeamento que nós fizemos no âmbito do projeto Direito Vivo. E é um problema generalizado, não é específico de Belo Horizonte, de Minas, de São Paulo, do Paraná, é um problema do Brasil inteiro como um todo. Pronto, professora? Sim.
Então, olha só, André, infelizmente eu não tenho essa notícia, assim, da universidade. Como eu te disse, tanta coisa, assim, a gente está em tanta frente que eu não sei te dizer exatamente se tem uma coisa de uma ação, com certeza tem, tá? Direcionada para os grupos mais vulneráveis. Por um acaso, uma dessas reuniões virtuais que eu participei, encontrei com um colega nosso da UFMG, da arquitetura, me esqueci o nome dele, que ele faz parte da Arquitetos Sem Fronteiras, e eles estavam tentando ajudar na construção de um abrigo, né? A Serraria Souza Pinto, que é do Palácio das Artes, eles estavam planejando, né, com a pastoral de morador de rua, ajudar na estruturação desse local de acolhimento, né? Então, por exemplo, isso, né? Mas, assim, eu tenho certeza que tem várias ações que eu não tenho conhecimento. Foi bom você ter falado disso, né, que as pessoas costumam falar que estamos todos no mesmo barco e tal, e eu acho que, sim, não é verdade, né? Tem gente que está no iate, tem gente que está numa jangada, num mar muito, no tufão, né, no meio de uma tempestade, né? E essas vulnerabilidades, elas vão só piorar, né? Infelizmente, eu acho que a gente vai ficar cada vez mais pobre, o país vai ficar mais, o mundo vai ficar mais pobre, né? Mas quem vai ficar mais pobre, desproporcionalmente, vai ser os mais pobres, obviamente. E eles vão sofrer mais também, né? Assim, e a gente tem que olhar eles tem um olhar diferente. Claro que tem. A professora acabou de falar que não está chegando esse benefício de R$600, né? Que mal dá para você comer com R$600, né? Mas eu não tenho esse dado, infelizmente eu não tenho. Mas eu tenho certeza que tem várias ações, na arquitetura, nas ciências sociais, né? Infelizmente eu não posso te falar, tá, André? Não, mas já foi bem legal você ter citado essa iniciativa da arquitetura, já foi algo que clareou aí umas possibilidades. E obrigado, viu, Natália, pela resposta. Acho que você foi direto ao ponto, né? Aquela questão de que quarentena para quem, né? A gente tem que sempre se preocupar com isso. Esperamos que as coisas melhorem, né? Com certeza. Bom, a gente não tem mais perguntas, então esse evento vai ficar por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a presença da professora Natália, a presença do professor Nair, realmente foram ótimas exposições. É bom também, como aluna da UFMG, estar sabendo de tudo isso que está acontecendo, então eu só tenho a agradecer em nome do Centro Acadêmico, em nome também dos alunos. E muito obrigada a todos que participaram e estiveram aqui junto com a gente. Uma boa noite. Boa noite, eu agradeço, viu, Luísa? Também agradeço aí, parabenizando o professor Unai por representar tão bem a UFMG, né? E nós todos. Como você disse, é um motivo de orgulho a UFMG em tantas frentes, né? Em tantas unidades aí, faculdade de Direito, faculdade de Medicina, enfim, arquitetura, todo mundo aí se unindo nessa luta contra o coronavírus, no momento em que a solidariedade é o mais importante. Eu acho que só com solidariedade, com esse olhar diferenciado para essa população mais vulnerável, com todo mundo, de certa forma, fazendo um pouco de sacrifício em prol dessa coletividade, é que a gente vai conseguir superar essa situação de crise, esse cenário tão triste aí que o mundo inteiro está enfrentando. Bom? Exatamente. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Obrigada. Boa noite. Obrigado pelo convite também. Boa noite.